Todas as atenções do torcedor colorado nesse momento estão voltadas para Montevidéu, onde pode acontecer a definição do futuro do treinador do Internacional. Isso porque Diego Aguirre é o mais cotado para assumir o cargo de técnico da seleção uruguaia, que está prestes a demitir Oscar Tabárez após mais de 15 anos de trabalho na Celeste. A definição disto acontecerá no domingo, pelo menos foi o que relatou o presidente da Associação Uruguaia de Futebol após reunião de mais de 2 horas com o atual treinador uruguaio. Eu relato o ambiente da concentração do Inter, que já está em São Paulo para enfrentar a equipe do Palmeiras amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Tem mudança no time titular, isso porque um dos titulares absolutos de Aguirre teve uma lesão muscular e sequer viajou para a capital paulista. Esse é o Diário do Inter KTO, sábado, 16 de outubro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Olha só, um sábado muito movimentado hoje. A gente até colocou um vídeo extra atualizando no momento a situação do técnico Diego Aguirre, que está muito próximo de deixar o Internacional. Todos os indícios levam a isso. Eu coloquei aqui embaixo na descrição o que estava acontecendo até parte da tarde e aquilo que eu conversei com pessoas ligadas ao técnico do Internacional. O que está acontecendo? A seleção uruguaia está em crise nesse momento, está muito próxima de demitir o técnico Oscar Tabárez, que está lá desde 2006. O cara é uma entidade para o Uruguai e se chegou à conclusão de que está na hora de encerrar esse vínculo, está na hora de encerrar esse ciclo. E o Diego Aguirre é o mais cotado para assumir o cargo do Oscar Tabárez. Hoje, conversando com pessoas próximas ao Diego Aguirre, eu recebi a informação que sim, se o convite vier, a tendência ou a certeza é que o Aguirre aceite esse convite e deixe o Internacional. Bom, vamos atualizar a questão a partir de agora. Depois que eu gravei o vídeo, houve uma reunião entre os dirigentes da AUF, que é a Associação Uruguaia de Futebol, e os representantes, junto também com a pessoa do técnico Oscar Tabárez. Eles se reuniram por mais de 2 horas para definir o futuro do treinador e o futuro do comando técnico da seleção. Bom, após 2 horas de reunião, o Oscar Tabárez foi embora, não falou com ninguém, e o presidente da entidade deu uma entrevista na porta da sede da AUF, explicando que nesse domingo vai acontecer a definição do que acontece com Oscar Tabárez. Se a seleção uruguaia vai ou não vai demitir o treinador após essa sequência de resultados ruins, 2 goleadas que foram sofridas pela equipe do Uruguai, uma contra a seleção argentina, outra contra a seleção do Brasil. Outra informação trazida pelo Inácio Alonso, que é o presidente da Associação Uruguaia de Futebol, é que a reunião ela foi muito produtiva, foi uma reunião muito correta, de acordo com o que ele disse. Vamos lá, teve a reunião com Oscar Tabárez, e aí eles vão divulgar o que irão definir amanhã. Para mim tá na cara que o Oscar Tabárez não vai ficar. E por algum motivo eles não quiseram anunciar isso na noite de hoje no Uruguai e devem anunciar somente amanhã. Não faria muito sentido eles divulgarem que vão se posicionar amanhã para o Oscar Tabárez ficar. Então já vamos contando com a possibilidade do Oscar Tabárez ser de fato desligado do cargo de técnico do Uruguai. E aí a gente parte para a possibilidade do Diego Aguirre assumir. Até onde eu sei, até a noite de hoje, eu passei a tarde e a noite em contatos com dirigentes do Internacional, com representantes do Diego Aguirre, não houve o contato oficial, o convite oficial, a proposta da seleção uruguaia para o técnico do Internacional. Mas virá, caso o Oscar Tabárez saia, virá. O próprio Inácio Alonso, ele disse na saída que ninguém do staff da executiva da seleção uruguaia conversou com o Diego Aguirre, fez proposta para o Diego Aguirre. Então, se ele disse que ninguém conversou com o Diego Aguirre ainda, é porque ele mesmo confirma que o Diego Aguirre é a primeira opção dos caras caso o Oscar Tabárez saia, o que deve ser oficializado amanhã. Então, assim, amanhã deve ter a oficialização desse convite para o Diego Aguirre. Chegando esse convite na mão do Diego Aguirre, ele deve aceitar. A única condição que eu ouvi de pessoas próximas ao Aguirre é que talvez ele pensaria se valeria a pena se o Uruguai oferecesse para ele 6 jogos de contrato, só o restante das eliminatórias. Que não é o que vai acontecer. O Uruguai, a Associação Uruguaia, trabalha com projetos a longo prazo. O Tabárez está lá há mais de 15 anos, então eles vão oferecer um contrato mais longo para o Aguirre, com certeza. E o Aguirre, a partir disso, aceitaria o convite. Gente, tá muito próximo do Aguirre não ser mais o técnico do Internacional. Essa é a verdade da noite
de sábado, início da manhã de domingo. Tá muito próximo do Aguirre fazer o seu último jogo nesse domingo contra o Palmeiras. Claro que a gente vai saber ainda as circunstâncias dessa saída. O próximo jogo da seleção uruguaia é só em novembro. Será que ele fica até novembro? Será que ele acumula a função de técnico do Inter com técnico da seleção do Uruguai até o fim do ano? Isso vai ser conversado com a direção do Internacional. O que eu conversei com dirigentes do Inter na noite deste sábado é que eles foram pegos de surpresa. Caiu como uma bomba e todo mundo acompanhou o noticiário do Uruguai nessa tarde sobre a possibilidade do Aguirre ser convidado. Inclusive o Aguirre, que disse para eles, olha, eu não recebi convite nenhum. Vocês sabem que se eu receber esse convite é quase uma convocação, mas eu não recebi convite nenhum. Então tá tudo meio que às claras entre Aguirre e Internacional. O Inter sabe que o Aguirre deverá ser convidado, o Aguirre sabe também que deverá ser convidado e sabe que ele vai aceitar caso esse convite chegue. E aí já levanto a grande questão. Quem substituiria Diego Aguirre? E a grande verdade é que, pelo menos na noite de hoje, eu não consegui nenhuma informação em relação ao plano B que o Internacional tenha. Foi todo mundo pego de surpresa porque a direção do Internacional projetava o Diego Aguirre como técnico até o fim da temporada de 2022. Alguns nomes até foram especulados. O jornalista, teve um jornalista argentino que falou que o Crespo seria um dos cotados. Eu até busquei informações junto ao staff do Crespo, não consegui resposta, mas eu acho que é muito cedo ainda para a gente ter algum nome. Isso deve acontecer a partir de amanhã. E a oficialização da saída do Aguirre, eu acredito que deve acontecer após a partida contra o Palmeiras. Ou ele volta para Porto Alegre e aí se despede com a divulgação de como que será o trâmite para que isso aconteça, se ele fica até novembro, se ele fica até o fim do ano, se ele acumula, enfim. Acho que depois do Palmeiras a gente deve ter mais clara essa posição, até porque a gente vai ter a oportunidade de conversar com o Diego Aguirre e com alguns dirigentes do Internacional, eu acredito, ao longo da cobertura para o jogo contra o Palmeiras, tá? Então a situação é essa. Meu sentimento, o Aguirre vai sair, não tem jeito. O Inter vai ter que procurar outro técnico porque o Aguirre vai sair e eu acredito que ele já saia antes do compromisso de novembro da seleção uruguaia, que dia 11 de novembro tem jogo marcado contra a Argentina. Essa é a situação de momento. Senhores, falando de futebol agora, porque amanhã tem jogo, né? Jogo contra o Palmeiras, jogo importante, ainda com o Diego Aguirre na casa mata. E ele tem problema pro time titular, porque o Lindoso, ele sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e não viajou para São Paulo. A gente tem a lista de relacionados que está aqui, sem nenhuma novidade. O Paulo Vitor está fora porque está suspenso, o Bruno Mendes está fora porque está machucado, o Palácios volta a ser relacionado depois de muito tempo porque agora deu uma folga em relação aos estrangeiros da equipe, com a saída do Guerreiro, com a saída com a lesão do Bruno Mendes. Então até o Cuestinha e o Palácios eles foram relacionados. O time do Inter deverá ter o Johnny como titular na vaga do Lindoso. Ficaria Daniel, Saravia, Mercado, Cuesta e Moisés. Dourado, Johnny, Edenilson, Tyson e Patrick na frente. O Yuri Alberto, o Edenilson treinou normalmente na manhã desse sábado, viajou para São Paulo e vai ser titular contra a equipe do Palmeiras, tá? Esse é o time para enfrentar o Verdão. Senhores, para fechar, vamos falar de KTO aqui rapidamente. Eu dou uma atualizada nas odds de Internacional e Palmeiras, que mostram também de quem é o favoritismo para esse confronto e é do Palmeiras nesse momento. 2,05 a odd para a vitória do Palmeiras. 3,40 a odd para o empate e 3,5 a odd para a vitória do Internacional. São boas odds, estão equilibradas e são odds altas, então acho que vale a pena dar uma jogadinha nessa partida. Para jogar, te registra na KTO, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, tá? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Amanhã o dia vai ser longo. Guerreiro vai trabalhar amanhã, pode apostar. Beijo.